só a ministra Simone Tebet que defende a aprovação no Congresso da reforma tributária, não. O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse nesta segunda-feira que o Congresso deve sim focar em pautas como a reforma tributária e também as pautas ambientais para andamento da agenda econômica do governo. Quem traz todas as informações sobre essas articulações para a gente agora é o Rodrigo Viga. O Congresso Nacional não será um empecilho à agenda econômica do governo e a perspectiva é que a PEC da reforma tributária seja votada e aprovada no final do mês de outubro. A declaração foi dada nesta segunda-feira aqui no Rio de Janeiro pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que participou da abertura de uma conferência do setor de seguros, o FIDES Rio 2023. Pacheco afirmou que definitivamente Câmara e Senado vão atuar para ajudar na agenda econômica do governo, com temas como o desenrola, taxação de fundos fechados, offshores, entre outras medidas, além, é claro, da aprovação do orçamento de 2024. Segundo Rodrigo Pacheco, as duas casas precisam dar suporte ao arcabouço fiscal, que foi aprovado pelo Congresso Nacional recentemente. A perspectiva do presidente do Senado é que no final do mês de outubro, a PEC da reforma tributária, que está na CCJ da Casa, seja votada e aprovada no Senado Federal. Nós temos que trabalhar muito arduamente, com serenidade, mas com celeridade, a reforma tributária, a proposta de emenda constitucional. O relator, o senador Eduardo Braga, está trabalhando muito na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, na quinta-feira, nós vamos fazer uma sessão para ouvir os prefeitos do Brasil, assim como fizemos com os governadores, e pretendemos estabelecer esse cronograma mesmo de outubro para apreciação na CCJ e, na sequência, no plenário do Senado. Segundo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, dentro do Congresso, há esse sentimento de urgência de aprovação de uma agenda econômica para dar suporte ao regime fiscal e, consequentemente, ajudar o país no crescimento, no desenvolvimento sustentável, na geração de renda e emprego. Do Rio, Rodrigo Viga. E às 7h11 nós vamos continuar falando sobre economia, falar um pouco mais sobre essa pauta econômica prevista pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, no Senado, na reportagem do Rodrigo Viga. Estamos por aqui com o Jason Vieira, economista, que vai nos ajudar a entender. O cronograma é relativamente positivo, não é, Jason? A expectativa de votação agora em outubro da reforma tributária no Senado, daquilo que vem sendo discutido no Senado. Havia uma expectativa de que o Senado, por ser uma casa formada por ex-governadores, né, a casa em que estão representados os estados, houvesse alguma espécie de alteração significativa em relação ao que a Câmara fez, né? Tem alguma coisa que mereça destaque, que você imagina o Senado possa alterar ou aperfeiçoar em relação à reforma que foi aprovada na Câmara? Bom dia novamente. Bom dia. Um dos maiores problemas que nós temos agora no curto prazo ainda é a questão da reforma tributária, que foi para o Senado com uma série de penduricalhos muito pesadas, e o arcabouço fiscal também tem alguns aperfeiçoamentos a serem feitos ali neste momento. O Congresso agora tem um papel muito importante porque o governo, como a gente viu a ministra Tebet falando agora, não fala da redução de gastos, fala do aumento de gastos, ou seja, não há a perspectiva de redução das despesas, e isso é um ponto que tem pesado muito, inclusive nas decisões do Banco Central. O Banco Central tem deixado claro que se as reformas não avançarem, como tendem a avançar agora, várias dessas reformas, na verdade, elas são polipartidárias, ou seja, a reforma tributária e o próprio arcabouço fiscal atende os anseios de todos os partidos de alguma maneira, mas, obviamente, com as correções a serem feitas, porque, por exemplo, a reforma tributária, se continuar da maneira como está, vai ficar muito onerosa para o bolso do cidadão. Agora, Jason, você reforçou, como vem reforçando nos últimos dias, né, que a gente tem conversado aqui, sobre a necessidade de o governo começar a pensar em controlar gastos, começar a pensar em reforma administrativa. E talvez na contramão desse movimento, eu quero te ouvir a respeito disso, o governo, a AGU, por meio da AGU, o governo entrou com uma ação no STF, justamente pedindo para que a Corte definisse sobre a derrubada do teto para pagamento de precatórios, conforme aquela PEC aprovada em 2021 determinou, aprovada no governo Bolsonaro. Isso deve pesar
na dívida pública, são 95 bilhões de reais. Como você vê isso? É uma saída necessária porque isso pode piorar lá na frente ou o governo não deveria ter entrado nessa seara? O problema dos precatórios, na verdade, é que você começa nos precatórios com um valor, obviamente, demandado ali pelos cidadãos, em algum momento por alguma judicialização, e a partir dali ele começa a ter correções que normalmente são acima dos juros nominais que nós temos no Brasil. Ou seja, são correções muito boas, às vezes de 1%. Então, muitas vezes, os cidadãos, de certa maneira, vão adiando cada vez mais a retirada desses precatórios, porque vale a pena. O valor vai sempre aumentando de maneira bastante expressiva e bastante generosa. Isso, obviamente, se não houver alguma alteração de lei, vai continuar. Mas, ao mesmo tempo, o governo precisa entender que nessa necessidade dos próximos anos, neste ano de fazer um déficit de 0,5%, que já não vai fazer. Nós tivemos queda na arrecadação recente e esta semana temos dois dados importantes, que é o balanço do governo central e o balanço do setor público consolidado, que ambos devem vir com déficits expressivos. Nesse sentido, o governo deve começar a pensar exatamente nessa redução de gastos. Não é o momento. Pode-se pensar nos precatórios daqui a algum tempo? Sim, mas quando nós tivermos certeza que a atividade econômica terá arrecadação suficiente para cumprir com essas demandas do governo, mas, obviamente, também com todas as outras demandas que não são poucas. Ontem a gente até divulgou aqui, Jason, o Boletim Foco se aproximando daquela previsão de crescimento da economia para esse ano aqui do Ministério da Fazenda, né? De 3%. Há uma tendência, pelo menos, de convergência do boletim com a previsão do Ministério da Fazenda. Se isso se configurar, é o suficiente para que a arrecadação dê alguma sustentação, para a gente se aproximar, por exemplo, no ano que vem do déficit zero, que continua sendo uma promessa feita pelo ministro? Infelizmente não, porque se nós pegarmos, por exemplo, a última arrecadação que nós já tivemos, elas estão vindo em sequências de queda. E esse é um dos problemas mais graves. Isso significa diminuição na atividade econômica? É redução na atividade econômica, porque nós vamos ter um incremento, na verdade, isso vai ocorrer muito do agro. O agro que continua sendo um grande driver do crescimento aqui no Brasil, enquanto nós vimos indicadores de atividade econômica, como por exemplo, vendas varejo e alguns indicadores industriais que já não vão numa linha tão boa. Vendas varejo, nós praticamente falamos de serviços e quando nós falamos de, obviamente, produção industrial, são dos três pilares do PIB, serviços, indústria e agricultura. Na agricultura, nós já tivemos ali alguns sinais também preocupantes, porque nós estamos no meio do Laninha, que está gerando problemas no mundo inteiro, está gerando problemas de oferta e pode gerar problemas de inflação. Então, toda a situação agora demandaria um pouco mais de cautela das autoridades e isso tem acontecido, por exemplo, em outros países do mundo. Esse calor excessivo que nós estamos passando nesses últimos dias, as chuvas excessivas em algumas regiões, a falta de chuvas em outras, é um evento climático agora que era esperado e que tem vindo com uma intensidade muito grande e, obviamente, afeta a PIB, afeta a inflação e diversos outros indicadores econômicos. Agora, você já alertou mais uma vez sobre a questão da redução da arrecadação. A gente acabou de mostrar agora há pouco uma reportagem falando que a ministra Simone Tebet, do Planejamento, cobrou previsibilidade nessa arrecadação para que não tenha necessidade de que haja novos cortes no orçamento. Ontem nós falamos sobre um bloqueio de 600 milhões de reais no orçamento deste ano, justamente por causa do estouro de limites estabelecidos pelo arcabouço fiscal. Como que fica essa questão? Como dirimir essa questão? O governo mantém a previsão de déficit zero no ano que vem. Essa é a questão. O excesso de otimismo em alguns indicadores começa a fazer o governo ter o desespero pela arrecadação. E esse desespero pela arrecadação começa a afetar principalmente alguns indicadores muito importantes, como, por exemplo, a reforma tributária, que nós já falamos várias vezes aqui. A reforma tributária começa a ficar mais... o governo começa a tender a deixá-la mais pesada, apesar do Congresso querer diminuí-la, mas não é só isso. Tebet, nesse mesmo dia, falou não só da previsibilidade de arrecadação, mas também da continuidade dos gastos e não da diminuição deles. Isso é um problema, não podemos mais falar na redução de gastos. Esta é uma questão premente no Brasil. Nós estamos passando por um problema grave de curto prazo. A previsibilidade dos indicadores, que também é muito difícil. Se nós formos pensar em termos de previsibilidade, a China, nós dependemos demais da China em termos de crescimento econômico, e a China está com uma dificuldade muito grande agora de gerar indicadores mais críveis. Ela está tentando estimular sua própria economia e não consegue. Nós dependemos muito da China e muito menos dos Estados Unidos, que está crescendo agora, mas a China não está. Ao mesmo tempo, nós tivemos sinais do Banco Central americano de elevação de juros. O Fed agora disse que, apesar da pausa que eles deram agora, que é diferente do Brasil,
Lá fora, eles pausam os juros e, de repente, eles retomam as elevações de juros e, muito provavelmente, é o que vai acontecer. E com essa volta da elevação de juros nos Estados Unidos, a gente vai ver, muito provavelmente, dólar subindo lá fora e essa atração por investimento saindo do Brasil. Porque toda vez que nós cortamos nossos juros e eles começam a subir, o diferencial de juros vai diminuindo e o investidor global ele tende a ir para onde está mais seguro. Ou seja, nós temos poucas garantias econômicas para os próximos anos. Então, é uma situação difícil que geraria, obviamente, para um governo que não seja perdulário, geraria uma posição mais cautelosa de dizer, bom, nós talvez não consigamos gerar esse déficit zero. Então, temos que fazer a nossa parte na redução de gastos. Mas pelas declarações mais recentes, como, por exemplo, essa de ontem da ministra Tebet, não é o caso que o governo está dizendo. Valeu, Jason. Jason Vieira com a gente aqui ao vivo no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Muito obrigado. Minha gente.